Olá, crianças! Vamos agora para a aula de língua portuguesa, iniciando com a correção das atividades de ontem, dia 10/8, tá bom? Então, correção das atividades do dia 10/8, a gente tinha um texto para ser lido. Então, vamos fazer a leitura? Eu vou fazer a leitura junto com vocês, tá? Espetáculos circenses com animais e o delito de maus tratos. O texto é de Bruno Tis de Rezende e ele começa com uma citação de Mahatma Gandhi. A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Em pleno século XXI, o homem ainda utiliza animais para seu entretenimento, em total descompasso com nossa legislação. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela Unesco em 27 de janeiro de 1978, da qual o Brasil é um dos países signatários, prescreve que nenhum animal deve ser usado para divertimento do homem. Nossa CF 88, que é a nossa Constituição Federal de 1988, estabelece que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, criminaliza a prática de ato de abuso, maus tratos e as condutas de ferir ou mutilar animais. No caso de espetáculos circenses, os animais são mantidos em jaulas diminutas ou acorrentados, submetidos a frequentes deslocamentos e forçados a atender aos caprichos do domador. Exemplo, gratia, uma expressão em latim, que quer dizer por exemplo, tá? Leões e tigres atravessam círculos de fogo e elefantes e ursos são ensinados a dançar. Tudo isso com uma única finalidade, o divertimento do homem. É aceitável a manutenção de um tigre, leão ou urso em pequenas jaulas apenas para o entretenimento do homem? A resposta não pode ser afirmativa. Os animais selvagens devem ser mantidos em seus ambientes naturais e, na impossibilidade, em zoológicos, nos quais sejam reproduzidas as condições de seus ambientes naturais. Inequívoco que o local adequado para os animais selvagens não é o circo. Nessa toada, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais determina que cada animal que pertence a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático. Mas, além disso, o circo não tem condições de fornecer o necessário para que o animal selvagem viva com dignidade, a começar pelo indispensável espaço condizente com o tamanho de cada animal, o que ocasiona prejuízos à saúde e à integridade física dos animais. Corroborando a tese de que o circo não é lugar de animais, a análise da conduta de manter animais em pequenas jaulas e sujeitá-los a doma pode levar à adequação típica ao crime do artigo 32 da Lei 9.605 de 98. Quer seja por resultar em mutilação ou ferimentos nos animais, quer seja pela configuração de ato de abuso, abusar, usar mal ou inconvenientemente, mal usar, prevalecer-se, aproveitar-se de, praticar excessos que causam ou podem causar danos, ou maus tratos. Entretanto, muitos sustentam que o circo faz parte da nossa cultura, e por isso não seria recomendável a proibição da utilização de animais em suas apresentações. Não contestamos a importância do circo. Todavia, as práticas que impliquem a subjugação de animais para o divertimento do homem não podem ser consideradas cultura e, ao contrário, demonstram um atraso social e a necessidade de uma maior difusão da educação ambiental em nosso país. Devendo ficar claro que a apresentação com animais é apenas uma fração da atividade circense, havendo ainda palhaços, mágicos, malabaristas, engolidores de fogo, trapezistas e outras performances sem a utilização de animais.
Inclusive, inúmeros circos de sucesso já não mais utilizam animais em seus espetáculos. O Estado de São Paulo, através da Lei 11.977, de 25 de agosto de 2005, instituiu o Código de Proteção aos Animais, uma das mais avançadas legislações sobre o assunto. Essa norma proíbe a manutenção de animais em locais desprovidos de asseio, que é cuidados, limpeza, ou que lhe impeçam a movimentação, o descanso ou os privem de ar e luminosidade. Também proíbe a apresentação ou a utilização de animais em espetáculos circenses. Será um importante passo de nossa nação no sentido de demonstrar toda a sua grandeza no tratamento aos animais. Tá? Então, essa parte ele retoma lá na citação que ele fez ao Gandhi. Tá? Esse texto está no site Migalhas, tá? E o acesso foi feito em 10 de janeiro de 2020, então provavelmente ainda está nesse site. Se vocês procurarem, podem ver o texto, tá bom? Na íntegra, porque tem partes que estão cortadas. Então, as palavras que apareceram aí no texto, que a gente pode não ter reconhecido. Então, delito é um crime, tá? Então, tá bem no título, tá? Então, espetáculos circenses com animais e o crime de maus tratos, tá? Então, delito é uma palavra um pouco mais rebuscada. Signatário é aquele que assina um texto, um documento. Então, o Brasil é um dos países que assinou o documento, tá? Da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. CF 88 é a abreviatura de Constituição Federal de 1988, que é um conjunto de deveres e direitos da população brasileira. Diminutas é de pequenas dimensões. Exempli gratia é uma expressão em latim que significa por exemplo. E subjugação é dominação e submissão, tá bom? Na 2, a gente tinha que voltar ao texto e grifar as palavras que desconhece. Anote em seus cadernos e busque-as no dicionário, registrando seus significados. Então, eu marquei algumas, que pode ser que vocês tenham marcado também, que é inequívoco, tá? Inequívoco é uma palavra, é uma coisa que não é um equívoco, que não é algo errado, tá? Não é ambíguo, é evidente, é explícito, é manifesto. Então, no texto, como fica isso? Ele usa aqui, inequívoco que o local adequado para os animais selvagens não é o circo. Então, é certo que o local adequado para os animais selvagens não é o circo, tá? Então, é nesse sentido que foi usada a palavra inequívoco, que não é errado dizer que que o lugar dos animais não é o circo, é certo dizer isso, tá? Toada é um rumor, uma notícia ou uma informação vaga. Corroborando é confirmar a existência ou a verdade de, dar provas de, comprovar que, tá? E asseio é cuidado, limpeza, tá bom? Continuando, na página 11 a gente tinha a questão 3. Localize no texto as informações a seguir. Então, o título, espetáculos circenses com animais e o delito de maus tratos. Autor, Bruno Tis de Rezende. Onde foi publicado? No site Migalhas, tá bom? 4. O texto que você leu é um artigo de opinião, tá? Artigo de opinião e texto de opinião é a mesma coisa. Qual é a opinião do autor do texto sobre a presença de animais no circo? Justifique sua resposta com trechos do texto. O autor do texto é contra a presença de animais no circo. Então, vocês poderiam usar esse trecho como justificativa. Ó. É aceitável a manutenção de um tigre, leão ou urso em pequenas jaulas apenas para o entretenimento do homem? A resposta não pode ser afirmativa. Inequívoco que o local adequado para os animais selvagens não é o circo. Então, é certo que o local adequado não é o circo. Belezinha? Então, vocês poderiam usar isso como justificativa. 5. Assinale a alternativa correta. Então, palavras escolhidas pelo autor, bem como a estrutura do texto, não deixam clara a sua opinião. Isso é falso. O texto de opinião tem que deixar clara a opinião do autor, tá? B. A argumentação do autor recorre a citações de pessoas importantes e leis brasileiras para dar credibilidade ao assunto e embasar sua opinião. Então, sim, ele utiliza
a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, utiliza a Lei do Estado de São Paulo, utiliza a Lei 9.605, tá? Então, tudo isso para dar credibilidade ao que ele está falando. Se é uma lei, se está numa declaração dos direitos dos animais, uma declaração que o Brasil assinou, aliás, então as pessoas têm que acatar. Além de ser errado os animais passarem por esses maus tratos, é lei que eles não passem por isso. Então, o autor utiliza das leis para mostrar que ele está certo sobre o assunto que ele está falando. Ele está certo em falar que é um crime os maus tratos aos animais utilizados no circo, tá bom? 6. Releia a frase de abertura do texto. Então, tá lá. A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados, de Mahatma Gandhi. Agora, leia o texto a seguir e responda as perguntas. Mahatma Gandhi foi um ativista indiano internacionalmente conhecido por sua atuação como liderança na luta pelo fim da colonização britânica e pela independência da Índia. Além de lutar pela independência de seu país, Gandhi notabilizou-se por lutar pelos direitos dos indianos nas 2 décadas em que viveu na África do Sul. O ativismo de Gandhi foi notavelmente conhecido por causa de seu método de resistência não violenta, o Satyagraha, tá? Então, ele é contra a violência, contra os maus tratos, tá? Então, eles utilizaram uma frase dele para mostrar que ele é contra a violência, um ser humano mais pacífico, tá? Gandhi é um ser humano muito pacífico. Ele buscava a liberdade da Índia através do pacifismo, tá bom? É uma luta pela liberdade, mas sem agressividade, tá bom? Como ambos os textos se relacionam? Então, primeiro, os dois são contra a violência, né? E o autor da frase usada no início do texto é apresentado por meio de uma biografia resumida de sua vida no segundo texto. E ambos os textos se tratam de pessoas... Opa, tem de pessoas 2 vezes. De pessoas que defendem os direitos dos animais, tá bom? B. Com base na leitura dos textos anteriores, explique como a frase de Gandhi contribui para a argumentação do autor do artigo. Então, a frase de Gandhi, um ativista indiano que usou o método da não violência para tornar a Índia independente da Inglaterra, tem como objetivo fortalecer a argumentação do autor, que trata justamente da violência praticada contra os animais que vivem em circos. Usar uma frase de Gandhi, que pregou a não violência, já aponta para o posicionamento do autor, contrário também aos atos violentos contra os animais. Então, quando ele usa a frase de Gandhi, que é um cara muito conhecido mundialmente, que é contra a violência, contra a guerra, ele já está mostrando, antes da gente terminar de ler o texto dele, qual é o posicionamento dele em relação àquele texto, tá bom? Então, completem aí as questões de vocês. Na página 13, a gente tinha a questão 7. Além da frase de Gandhi, quais são os outros elementos usados pelo autor do texto para apresentar seus argumentos? Então, o autor usa a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a Constituição Federal de 1988, a Lei número 9.605 de 98, a Lei do Estado de São Paulo, que deu origem ao Código de Proteção dos Animais, tá? Tudo isso ele usa para corroborar com os argumentos dele. Releia as frases a seguir e observe os termos em destaque, corroborando a tese de que o circo não é lugar de animais e, entretanto, muitos sustentam que o circo faz parte de nossa cultura e por isso não seria recomendável a proibição da utilização de animais em suas apresentações. Agora responda, qual é a função das palavras destacadas na construção da argumentação do texto? Então, a palavra corroborando é usada para retomar a ideia de que o lugar dos animais não é o circo e apresentar um novo argumento. E, entretanto, traz a ideia de oposição a algo dito anteriormente, tá? Então, essas palavras vocês vão ver muito em artigo de opinião. Então, corroborando, entretanto, portanto, tá? Mas,
contudo. São palavras que vocês vão ver muito nos artigos de opinião. Então, finalizamos por aqui nossa correção, tá? Agora vamos para a aula de língua portuguesa, que tá bem tranquilinha hoje. Beijos, até daqui a pouco.